A Ucrânia pode receber uma grande atualização em seu arsenal dos Estados Unidos. Mísseis Tomahawk. Com alcance notável e enorme poder explosivo, esses mísseis revolucionários abririam inúmeras novas possibilidades. Permite que Kiev faça ataques destrutivos e atinja grande parte do território inimigo. Eles têm o poder de colocar a Rússia de joelhos e quebrar a vontade do próprio Vladimir Putin, levando a guerra para um novo rumo dramático. Aqui está o porquê. Criado nos anos 1970, o míssil de ataque terrestre BGM-109 Tomahawk TLAM é um dos mísseis de cruzeiro de ataque terrestre mais poderosos do mundo. Ele traz 4 grandes vantagens em relação a outros mísseis. A primeira, e talvez a mais importante dessas vantagens, é o alcance. Os mísseis Tomahawk alcançam alvos a até 1.600 quilômetros de distância de seus pontos de lançamento. Versões anteriores do Bloco 2 alcançavam até 2.500 quilômetros, mas foram aposentadas há alguns anos. De qualquer forma, 1.600 quilômetros é uma distância enorme, principalmente se comparado a muitos mísseis convencionais com alcances bem menores. Os Storm Shadows da Europa, por exemplo, chegam a cerca de 250 quilômetros. Os Tomahawks, ao atingirem alvos distantes, ampliam as opções de ataque e possibilitam atingir diversos alvos, oferecendo uma capacidade de ataque em profundidade quase sem igual. Ao mesmo tempo, espalham medo nas forças inimigas. Quando sabem que o oponente pode atacá-los em qualquer lugar e hora, fica mais difícil prever ações e tomar medidas para proteger pessoal e recursos. Mas o alcance não importaria tanto se esses mísseis fossem lentos ou fáceis de interceptar. Isso nos leva à segunda grande vantagem do Tomahawk: sua agilidade. Mesmo com 6 metros de comprimento, envergadura de 2,6 metros e mais de 1.500 quilos, esses mísseis são muito ágeis. Equipado com motores Turbofan Williams International F100 e 7WR-402 combustível THD-MER e propulsores de foguete sólido, os Tomahawks chegam a até 920 km por hora. Isso não atinge a velocidade do som. Por isso, os Tomahawks são mísseis subsônicos, não supersônicos ou hipersônicos, mas ainda têm velocidade impressionante. Além disso, os Tomahawks seguem trajetórias de voo em baixa altitude, normalmente viajando a cerca de 30 a 45 metros acima do solo. Isso os torna mais difíceis de serem detectados pelos radares inimigos e também mais desafiadores de serem interceptados, já que o terreno ao redor, basicamente, ajuda a lhe esconder os mísseis, enquanto eles seguem suas trajetórias de voo. Os Tomahawks utilizam vários sistemas de orientação, como o sistema de posicionamento global, navegação inercial e correspondência de terreno, para atingir seus alvos. Por isso, os Tomahawks quase sempre acertam seus alvos. E mesmo que as forças inimigas consigam detectar um míssil se aproximando, geralmente elas têm muito pouco tempo para reagir ou responder à ameaça. Além disso, os Tomahawks fazem manobras evasivas no voo para reduzir os riscos de interceptação. As variantes mais recentes podem ser reprogramadas em movimento para atacar até 15 alvos alternativos já definidos. Além disso, eles têm a capacidade de sobrevoar seus alvos por longos períodos antes de atacar, usando suas câmeras a bordo para fornecer informações valiosas sobre o campo de batalha. Tudo isso torna os Tomahawks extremamente difíceis de combater. São rápidos, ágeis e também imprevisíveis. Mesmo que as forças inimigas pensem saber o destino de um Tomahawk, seus operadores podem mudar facilmente a rota e escolher outro alvo, surpreendendo o oponente. Como Federico Borsari, pesquisador do Centro de Análise de Políticas Europeias. Centro de Análise de Políticas Europeias coloca: é um míssil de cruzeiro muito rápido, embora ainda subsônico. Ele combina vários sistemas de orientação para ser muito preciso. Em entrevista ao Kiev Independent, Borsari afirmou: hoje é a principal ferramenta dos Estados Unidos da América para atacar alvos terrestres distantes, lançada de plataformas navais como submarinos e navios de superfície. Quando atinge seu alvo, o Tomahawk tem o poder de fogo necessário para causar danos devastadores, o que nos leva à sua terceira vantagem importante: força.
As versões mais potentes do Tomahawk podem ter ogivas de alto explosivo de até 1000 libras. Também podem receber dispensadores de submunições e bombas de efeitos combinados BLU-97B. Simplificando, esses mísseis são mais do que capazes de destruir praticamente qualquer alvo em seu caminho. Isso inclui ativos militares essenciais e infraestrutura vital, como postos de comando, quartéis generais e depósitos de munição, aeroportos, hangares, navios, depósitos de combustível, pontes, portos, estações de radar, sistemas de defesa aérea e estruturas reforçadas como bases e bunkers subterrâneos. E isso não é apenas hipotético, é comprovado. Os Tomahawks são usados desde o início dos anos 1990 na Guerra do Golfo e Operação Tempestade no deserto, destruindo facilmente locais de mísseis, defesas aéreas e postos de comando. Qualquer força militar equipada com mísseis Tomahawk tem o poder de eliminar estruturas inimigas do mapa quando quiser. E há pouco que seus oponentes possam fazer. O quarto e último ponto positivo do Tomahawk é a flexibilidade. Ele foi criado no Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, em Maryland. Desenvolvido para as Forças Armadas dos Estados Unidos da América como um míssil de cruzeiro de médio a longo alcance, flexível para receber diferentes ogivas. A equipe de desenvolvimento escolheu um design modular, permitindo a produção de mais de uma dúzia de variantes ao longo dos anos. Há variantes antinavio do Tomahawk e outras de ataque terrestre com diferentes ogivas para vários alvos. O projeto do Tomahawk foi aprimorado ao longo dos anos, com novas tecnologias integradas, tornando esses mísseis mais flexíveis e temíveis. No geral, os Tomahawks oferecem tudo o que se espera de um míssil de cruzeiro, seja alcance excepcional, poder de fogo destrutivo ou incrível agilidade no ar. Como mencionado, esses mísseis já foram testados em combate. A Força Aérea, o Exército e a Marinha dos Estados Unidos da América receberam Tomahawks ao longo dos anos, usando centenas em conflitos e operações militares. Mais de 300 foram lançados contra alvos estratégicos no Iraque durante a Operação Raposa do Deserto em 1998, por exemplo. Dezenas de outros atacaram alvos em todo o Afeganistão durante a Operação Liberdade Duradoura, após os ataques de 11 de setembro. Outros foram usados na Líbia, Síria e recentemente no Irã. Outras forças armadas, como a Marinha Real Britânica, Australiana e dos Países Baixos, também compraram Tomahawks dos Estados Unidos da América. Canadá, Alemanha, Polônia e Espanha já demonstraram interesse em comprar alguns para si. Há muitos outros mísseis de cruzeiro e balísticos que parecem ótimos no papel ou exibem especificações e capacidades impressionantes. A Ucrânia lidera nesse campo e revelou recentemente seus mísseis Flamingo de longo alcance, por exemplo. No entanto, muitos programas modernos de mísseis ainda não foram testados nem comprovados em campo. O Tomahawk, por sua vez, está em serviço há décadas e já destruiu muitos alvos inimigos. É um equipamento altamente confiável, imensamente destrutivo e uma adição inestimável a qualquer arsenal. Para a Ucrânia, isso mudaria o jogo. E embora ainda não haja uma decisão oficial de enviar Tomahawks para a Ucrânia neste momento, isso é algo que está sendo analisado de perto, de acordo com o vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance. Em entrevista à Fox News em 28 de setembro, Vance disse: "O presidente tomará a decisão final. O presidente fará o que for melhor para os Estados Unidos." O vice-presidente acrescentou: "Sei que estamos conversando sobre isso neste momento. Isso é algo que os Estados Unidos consideram seriamente e que o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, já solicitou várias vezes." Recentemente, surgiram notícias sobre discussões a portas fechadas entre Zelensky e Trump na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Nessas conversas, Zelensky pediu a Trump capacidades de ataque de longo alcance para a Ucrânia. Afirmam que mísseis Tomahawk aumentariam a pressão sobre Vladimir Putin e poderiam levar a um acordo de paz. Quando questionado pela Axios 12 sobre como foram essas conversas, Zelensky se mostrou otimista, afirmando que Trump estava aberto à ideia, e resumindo sua resposta com as palavras. Ele disse: "Vamos trabalhar nisso."
Joe Biden, antecessor de Trump, recusou em 2024 o pedido de mísseis Tomahawk de Zelensky, por considerar arriscado armar Kiev com armas tão poderosas e de longo alcance. Por um tempo, parecia que Trump seguiria um caminho semelhante. O 47º presidente parecia relutante em enviar mais armas à Ucrânia, preferindo priorizar negociações de paz e sugerir formas de encerrar a guerra, através de concessões territoriais. Em abril, o presidente dos Estados Unidos da América afirmou que a Crimeia seguirá com a Rússia. Ele também pediu repetidamente que a Ucrânia concordasse em ceder alguns de seus territórios ocupados à Rússia, como parte das negociações de cessar-fogo e paz. Recentemente, porém, Trump mudou drasticamente de tom para o lado oposto. Em setembro, o governo Trump aprovou seus primeiros grandes pacotes de ajuda militar à Ucrânia, financiados pela Lista de Requisitos Prioritários da Ucrânia da OTAN. Lista de Requisitos Prioritários da Ucrânia. Os carregamentos chegaram dias depois. Trump foi além e fez uma declaração ousada na Truth Social, onde anunciou que as forças ucranianas poderiam recuperar todas as terras tomadas pela Rússia. Após entender a situação militar e econômica entre Ucrânia e Rússia e perceber os problemas econômicos causados à Rússia, acho que a Ucrânia, com o apoio da União Europeia, está em posição de lutar e recuperar toda a Ucrânia em sua forma original. Com tempo, paciência e apoio financeiro europeu, especialmente da OTAN, restaurar as fronteiras originais da guerra é uma opção possível. Trump também criticou a Rússia, acusando-a de lutar sem objetivo por 3 anos e meio, em uma guerra que, segundo ele, deveria ter sido vencida em menos de uma semana. É uma grande mudança de postura do líder americano e sugere que ele está cansado e frustrado de lidar com as mentiras e falsas promessas de Putin. Isso foi, de fato, confirmado pelo secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, que recentemente revelou que Trump estava realmente irritado com Putin por se recusar a colaborar com os esforços de Trump para acabar com a guerra. Trump autorizou o envio de sistemas de armas importantes como defesas Patriot e foguetes High Mobility Artillery Rocket System à Ucrânia, no pacote inicial de ajuda de seu governo. Ele também afirmou em sua postagem no Truth Social: continuaremos a fornecer armas para a OTAN, para que a OTAN faça o que quiser com elas. Tudo isso parece sugerir que Trump pode estar disposto a ir além e permitir que a Ucrânia receba mísseis Tomahawk. E isso mudaria tudo, porque os Tomahawks superariam em muito qualquer outro sistema de mísseis de longo alcance que a Ucrânia tenha recebido de seus aliados ocidentais até agora. Eles reforçariam o arsenal ucraniano como poucas armas poderiam. Como o Borsari aponta, os Tomahawks representariam uma grande melhoria para o arsenal ucraniano, principalmente em ataques de longo alcance. Isso permitiria à Ucrânia entregar uma carga muito mais pesada contra alvos em comparação com o que está usando agora. Apesar dos ótimos programas domésticos de mísseis da Ucrânia, como o Long Neptune e o Zapsan, ela ainda depende principalmente de armas e drones ocidentais para ataques de longo alcance contra alvos russos, durante o ataque da Operação Teia de Aranha no início deste ano. Por exemplo, as forças da Ucrânia usam drones relativamente simples contrabandeados para locais estratégicos em toda a Rússia, para causar bilhões de dólares em danos a aeronaves e aeródromos russos. A Ucrânia também realiza regularmente ataques incríveis com drones a alvos importantes, como refinarias de petróleo, oleodutos, instalações de armazenamento de combustível e estoques de munição. Tudo isso tem um grande efeito. A Rússia enfrenta uma crise de petróleo inédita, com relatos de falta de combustível no país, principalmente devido aos ataques estratégicos da Ucrânia a instalações de combustível. Drones ucranianos destruíram radares, defesas aéreas, postos de comando e locais estratégicos na Rússia e territórios ocupados, enfraquecendo a máquina de guerra do Kremlin. De pouco em pouco, não há dúvida de que os ataques de drones são eficazes, mas ainda não são tão devastadores quanto mísseis de cruzeiro e balísticos. Como diz Ivan Stupak, ex-oficial do Serviço de Segurança da Ucrânia e parlamentar ucraniano, drones causam danos. Eles podem entrar pelas janelas de fábricas na Rússia. Se nos atacarem, responderemos. Mas sejamos honestos, 50 quilos de explosivos são apenas 50 quilos. 500 quilos em um míssil podem fazer a diferença.
Essa é uma das razões pelas quais a Rússia bombardeia regularmente cidades e vilarejos ucranianos, como Kiev, não apenas com enormes enxames de drones, mas também com dezenas de mísseis. Muitas vezes, os drones são projetados simplesmente para sobrecarregar as defesas aéreas da Ucrânia, para que os mísseis possam passar e causar o maior dano possível. No quesito estoques e poder de mísseis, há grande desequilíbrio entre Rússia e Ucrânia. Acredita-se que a Rússia tenha muitos mísseis calibre e balísticos para seguir atacando cidades ucranianas. A Ucrânia, por sua vez, possui poucos mísseis ocidentais como o Storm Shadow e Army Tactical Missile System. Apesar dos avanços com seus mísseis nacionais, a Ucrânia não tem infraestrutura para produzi-los em larga escala. O Flamingo, por exemplo, tem alcance de mais de 1.800 milhas, 3.000 quilômetros, e pode levar ogivas acima de 2.500 libras. Há relatos conflitantes sobre quando ele realmente entrará em produção em série. Alguns dizem já em 2025, outros apontam para 2026. Assim, seu status oficial segue incerto. Isso indica que a Ucrânia, por hora, não pode criar uma estratégia sólida em torno desse míssil. Se, no entanto, os Estados Unidos enviassem um lote de Tomahawks, a Ucrânia poderia imediatamente fazer planos para realizar uma série de ataques devastadores contra importantes alvos militares russos. E a quantidade de alvos que ficariam dentro do alcance do Tomahawk é impressionante. Com os Tomahawks, a Ucrânia poderia atingir não só Moscou, mas também cidades distantes como São Petersburgo, Nizhny Novgorod e Saratov, além de seus arredores. Para citar apenas alguns exemplos. De repente, inúmeras novas bases aéreas russas, postos de comando, refinarias de petróleo e fábricas de produção estariam em risco. Já há ampla evidência da inovação, engenhosidade e eficiência da Ucrânia ao escolher alvos e atacar os pontos mais frágeis e valiosos do Kremlin. Diferente da Rússia, que ataca a Ucrânia sem cautela e lança drones e mísseis além das fronteiras sem objetivo definido. Além de tentar matar o máximo de pessoas, a Ucrânia age de forma diferente. Ela seleciona os alvos principais, refinarias, depósitos de munição, etc. Alvos que enfraquecem a máquina de guerra do Kremlin e dificultam o avanço da Rússia, a captura de território e o funcionamento de sua economia. Ao fazer isso, ataque após ataque, a Ucrânia torna a guerra muito mais difícil de ser sustentada pela Rússia. E, ao menos na teoria, aumenta a pressão sobre Putin para aceitar que não conseguirá o que deseja e concordar com um acordo de paz. Está levando tempo e tendo um custo, mas a estratégia da Ucrânia está funcionando. A produção de petróleo da Rússia foi fortemente afetada, sua economia enfraquece diariamente e suas forças enfrentam dificuldades nas linhas de frente. Tomahawks poderiam acelerar muito esse processo, dando à Ucrânia poder para destruir instalações russas críticas e pressionar o Kremlin a uma catástrofe. Ao mesmo tempo, há desafios que Kiev precisa superar, se quiser aproveitar ao máximo qualquer Tomahawk que receber. Cada míssil Tomahawk custa cerca de 2 milhões de dólares. Assim, é muito improvável que os Estados Unidos da América enviem um grande estoque. Mesmo uma pequena quantidade permitiria a Kiev causar sérios danos aos inimigos, desde que manuseasse os mísseis com cuidado e planejasse ataques com precisão, reduzindo o risco de desperdício. O segundo grande desafio envolve os lançadores, pois esses mísseis precisam de plataformas especiais para serem disparados. Como Vadim Skibitsky, vice-chefe da Agência de Inteligência Militar da Ucrânia, Diretoria Principal de Inteligência, explica: os Tomahawks não são fáceis de usar, disse Skibitsky ao The Guardian no início deste ano. Os principais lançadores são navios de combate ou bombardeiros estratégicos. Não temos aeronaves bombardeiras estratégicas. Assim, os Estados Unidos da América terão que fornecer não só os mísseis, mas também plataformas de lançamento como os Typhoons. Outra opção seria que os aliados da OTAN da Ucrânia construíssem e fornecessem uma plataforma adequada, o que demandaria mais tempo, dinheiro e recursos. Isso poderia atrasar ataques de Tomahawk à Rússia, dando ao Kremlin mais tempo para intensificar sua agressão nas linhas de frente.
Devido a isso, alguns analistas sugeriram que os Estados Unidos da América deem à Ucrânia opções além do Tomahawk, como o míssil conjunto ar-superfície de longo alcance. Ele alcança cerca de 1.000 quilômetros, é poderoso e pode ser uma boa solução para a Ucrânia, além de ser mais fácil de integrar às aeronaves ucranianas que o Tomahawk. Enquanto isso, outros aliados da Ucrânia também estão buscando maneiras de fortalecer as capacidades de ataque de longo alcance de Kiev. A Alemanha, por exemplo, anunciou que fornecerá mísseis de longo alcance para a Ucrânia em breve, muito em breve, de acordo com o chanceler Friedrich Merz. Isso, junto com possíveis armas extras dos Estados Unidos, reforçará significativamente a Ucrânia ao aumentar seu estoque de mísseis e colocando a Rússia realmente na defensiva à medida que o conflito continua. Agora, saiba mais sobre como a situação está se agravando na Rússia em nossa recente análise sobre a dramática crise de combustível que está varrendo o país. Ou então, confira nosso vídeo sobre outra atualização recente no arsenal da Ucrânia. Caças Gripen da Suécia, conhecidos por sua velocidade, agilidade e tecnologia, estão prontos para ajudar Kiev a obter vantagem aérea. E por fim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal também. Assim, você pode ficar por dentro de novos desenvolvimentos importantes e eventos na linha de frente da guerra entre Rússia e Ucrânia e de outros conflitos ao redor do mundo.